Você vai ver a partir de agora. Veículos com placa final 6 têm desconto no IPVA até quarta-feira. Recadastramento biométrico pode ser feito em mais 2 prefeituras-bairro. Diversos fatores podem piorar casos de incontinência urinária entre as mulheres. Luan Santana encerra o São João da Bahia no bairro de Paripe. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E veículos com placa de final 6 têm desconto no IPVA até a próxima quarta-feira. 28 de junho. Esse é o prazo para os donos de veículos com final de placa 6 quitar o IPVA, com 5% de desconto em cota única. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, existe ainda a possibilidade de parcelamento em 3 vezes, com o primeiro pagamento da primeira cota também nesta terça-feira. Caso o contribuinte prefira pagar em cota única sem o desconto, a data limite é 31 de agosto. Para efetuar o pagamento, é necessário se dirigir até uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou do Banco Cooperativo do Brasil, com o número do Renavan em mãos. As datas de vencimento para as outras placas podem ser consultados no calendário do IPVA 2017, disponível no site da Cefaz Bahia. Ministério da Agricultura fiscaliza frigoríficos que exportam carne para os Estados Unidos. O Brasil já está respondendo aos questionamentos feitos pelo governo norte-americano, que suspendeu a entrada de carne in natura do Brasil nos Estados Unidos, após serem detectados abscessos, ou seja, inflamações na carne vacinada contra a febre aftosa. O Ministério da Agricultura brasileiro determinou auditoria nos frigoríficos envolvidos e também que seja investigada a qualidade da vacina aplicada nos animais e que poderia ter provocado a reação. O que é exportado para os Estados Unidos é o dianteiro do boi, é onde de fato é feita a vacinação. Muitas vezes a vacinação é profunda, ou seja, a peça às vezes está bonita, quando você abre a peça, ele aparece algum problema, como eles detectaram lá. Recentemente nós tivemos um problema semelhante no Chile, não sei se vocês se recordam disso. Recentemente o Chile também nos alertou para esse tipo de problema. A orientação da equipe técnica foi que a partir daí fosse feito o fatiamento e o que evitou esse tipo de problema. Segundo o secretário executivo do Ministério da Agricultura, após a Operação Carne Fraca, desencadeada pela Polícia Federal e que investigou fraudes na produção e fiscalização dos frigoríficos brasileiros, a carne exportada pelo Brasil passou a ser 100% inspecionada ao entrar nos Estados Unidos. Além disso, há também uma pressão grande de produtores norte-americanos contra a entrada de carne brasileira no país. Os Estados Unidos não conseguiram acessar o mercado brasileiro por conta de preços, por conta de outras coisas, a questão sanitária está desimpedida. Hoje, eles não poderiam simplesmente fechar o mercado por uma questão comercial para o Brasil. A forma de que se pode fechar o mercado é alegando questões sanitárias. E é isso que nós vamos tentar desconsiderar. Foram 17 anos de negociação até o Brasil começar a exportar carne in natura para os Estados Unidos, em setembro do ano passado. 15 frigoríficos estavam autorizados a vender para o mercado norte-americano. De janeiro a maio deste ano, esses frigoríficos exportaram 49 milhões de dólares para os Estados Unidos. Até maio de 2017, 2,79% das vendas de carne bovina in natura do Brasil foram para os Estados Unidos. Como é um mercado ainda novo para nós e também novo para eles, nós acabamos tendo esse problema. Mas que temos condições sim de resolver. Isso vai ser resolvido dentro dos frigoríficos, numa nova forma de fazer os cortes e o toalete, que chamam, que é a limpeza da peça antes de você mandar na exportação. Petrobras vai propor a abertura de capital da BR Distribuidora. O anúncio em primeira mão foi feito pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, durante a palestra de encerramento de um encontro com representantes do mercado de capitais e investidores estrangeiros realizado em São Paulo. Nesse momento parece que realmente, dadas as condições de mercado, que esta deve ser sim uma alternativa que venha a ser aprofundada. A primeira etapa é o nosso conselho aprovar este encaminhamento. O que deve fazer provavelmente, deve discutir, né? Porque a decisão só saberemos depois dessa discussão, deve ser no início de julho.
E depois temos que aprofundar aquelas medidas que são naturais num processo como esse, para que a gente possa, então, fazer esta abertura de capital. E você vai ver no próximo bloco, o recadastramento biométrico pode ser feito em mais 2 prefeituras-bairro. Não saia daí, o CNT Notícia. Volta já. E o recadastramento biométrico para você aí que é eleitor pode ser feito agora em mais 2 prefeituras-bairro. Quem precisa fazer um recadastramento biométrico conta agora com mais 2 novos pontos em Salvador. São as prefeituras-bairro, uma localizada no Cabula e outra aqui no Rio Vermelho. Esses atendimentos são realizados em 6 guichês em cada um desses locais. E é necessário fazer o agendamento anteriormente através do site do TRE Bahia. Com isso, a Prefeitura oferece 41 guichês nas 7 prefeituras-bairro da cidade para o serviço. Quem for fazer o recadastramento precisa levar documento original com foto, como RG, CNH, carteira profissional ou passaporte e comprovante de residência recente de até 3 meses em nome do solicitante ou de algum parente. Nesse caso, é necessário comprovar o parentesco. Quem teve dados cadastrais alterados, como casamento ou separação, por exemplo, deve levar documento que comprovem essas mudanças. O recadastramento é obrigatório e deve ser feito até 31 de janeiro de 2018. Quem não fizer, pode ter o título cancelado. Sistema permite que brasileiros consultem ações do governo em cidades atingidas aí por desastres. Mais agilidade nos processos e transparência para a população. Essas são as novidades do Sistema Integrado de Informações de Desastres do Ministério da Integração Nacional. Algumas funcionalidades foram incorporadas ao sistema que já permitiu o registro pelos municípios das situações de emergência. Se o município recebeu recurso, o cidadão, que é quem foi atingido, ele vai ter essa possibilidade de saber quais são os recursos e onde estão aplicados. Então, a vantagem seria a transparência e o controle social na aplicação desses recursos no município atingido. Além da transparência nas informações, outra novidade do sistema é que todos os pedidos de ajuda financeira de emergência e de reconstrução de uma cidade em caso de desastre natural, como estiagem ou inundação, vão poder ser feitos online a partir de agora. Além de diminuir a quantidade de pessoas envolvidas no processo, reduzindo o tempo para a resposta, a mudança oferece a possibilidade do gestor ter relatórios que garantem a ele um panorama mais claro da situação em cada estado. Anteriormente, isso vinha um calhamaço de papel com relatórios, requerimentos e cópia de decretos, para cá até que isso fosse protocolado e passado à disposição do técnico para análise. Então isso era uma demora, um número de papel excessivo, imagens que muitas vezes o técnico não tinha capacidade de análise pela baixa qualidade. Então esse sistema ele traz isso tudo digitalizado. Crianças e adolescentes são os que mais sofrem com a violação dos direitos humanos. Crianças e adolescentes são quem mais sofrem no país com a violação de direitos. Isso é o que apontam os dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos. O Disque 100 recebeu, em 2016, mais de 133 mil denúncias e 57% desse número foram de violência contra menores de idade. Geralmente essas crianças são negras, da periferia, pobres, filhos de pais e mães analfabetos, não precisa dizer que são pobres também. E porque são vulneráveis, não sabem se defender. As principais violações contra crianças e adolescentes foram negligência, com cerca de 37% do total, violência psicológica, com 23%, e a violência física, com 22%. Contra o idoso e a pessoa com deficiência, a negligência e a violência psicológica são os principais motivos de denúncia. O Disque 100 acolhe demandas e orienta o cidadão, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade. Para a ministra-chefe do Ministério dos Direitos Humanos, a denúncia ainda é a maneira mais eficaz de combater esses crimes. Denunciem, porque só através da denúncia nós vamos ter um número maior de conhecimento dessas situações, dessas demandas, e levaremos às barras das autoridades competentes para que a devida apuração aconteça. Não saia daí, você vai ver no próximo bloco o cantor Luan Santana em Cerro São João da Bahia, no bairro de Paripe. O CNT Notícia volta já.
Diversos fatores podem causar incontinência urinária em mulheres. Nós vamos ouvir uma especialista sobre esse assunto. Confira. Já pensou sentir vontade de ir até o banheiro e a urina sair antes mesmo de chegar até lá? Essa é uma realidade de quem sofre com incontinência urinária e tem uma tarefa quase que impossível diariamente. Muitas vezes, fazer algum esforço, como tossir ou espirrar, provoca essa situação. A incontinência urinária é a incapacidade da mulher de segurar a urina. A bexiga ela perde essa incapacidade por alguns motivos. Existem as doenças neurogênicas vindas dos nervos, que elas podem ser desde a infância, as pessoas nascem com ela, mas a maioria que acontece hoje no mundo é com alguns hábitos da mulher. Então, mesmo as mulheres que não tiveram gestações, elas também podem ter incontinência urinária, porque o aumento do volume abdominal e a falta de exercício pélvico, fazendo com que haja um fortalecimento dessa musculatura, também faz com que haja uma queda da bexiga. Esse é um problema que atinge 5% da população brasileira, sendo 2 vezes mais comum no sexo feminino. O constrangimento social, como por exemplo o mau cheiro, provoca um grande constrangimento na vida das pessoas. O segurar a urina, além de provocar, você fica fazendo com que a musculatura da uretra fique muito forte, né? Fazendo uma hiperatividade da bexiga, também pode causar infecção urinária. E a infecção urinária faz com que haja um processo inflamatório na musculatura da uretra, causando incontinência urinária. Então, são várias coisas que podem acontecer. Então, as mulheres elas não são orientadas a esse processo. Elas precisam de orientação. Então, as mulheres precisam beber muita água para poder lavar a bexiga, porque a nossa uretra ela é curta. É diferente do homem que tem uma uretra longa. Então, essa uretra curta faz com que você tenha um maior contato com a vagina, com as bactérias que tem dentro da vagina, e essas bactérias, por algum motivo, sobem por causa da angulação da uretra que diminui, fazendo com que ela entre para dentro do canal vaginal, causando as infecções com maior facilidade. A doença pode ser diagnosticada através de exames solicitados pelo médico. Nós temos um protocolo para poder fazer a avaliação da mulher que tem incontinência urinária. Nós fazemos um sumário de urina, que é para avaliar se tem bactérias dentro da urina da mulher. A gente precisa fazer um exame chamado ressonância magnética pélvica dinâmica, para que a gente possa ver a musculatura dela completa via ressonância em parada e em esforço, para a gente ver como é que essa musculatura funciona. Também fazemos um estudo urodinâmico da bexiga, para poder avaliar como neurologicamente essa bexiga está, e também encaminhamos essa paciente para uma avaliação fisioterapêutica. Existem hoje especialistas em uroginecologia, fisioterapeutas, onde eles vão fazer toda uma avaliação completa daquela musculatura e daquele nervo que chega até aquela musculatura. A incontinência urinária pode ser tratada de diversas formas, a depender do tipo, gravidade e causa. A cirurgiã explica sobre um procedimento feito a laser que chegou recentemente na Bahia. Do mais simples, ela pode começar a fazer, se ela tiver um grau baixo de incontinência, com a fisioterapia. A fisioterapia ela sempre vai estar presente, mas ela vai ter... O início do tratamento seria o tratamento com a fisioterapia. E depois, a depender do grau, a gente vai... Existe uma vertente hoje nova, que é o laser, mas a gente não tinha essa possibilidade terapêutica. Antes, a gente só tinha fisioterapia e cirurgia. Existem vários tipos de cirurgias para tratar a incontinência urinária e os seus graus. E hoje a gente tem o laser, que é o laser fotona, que a gente chama procedimento de continência laser. São 3 sessões, onde nós fazemos uma contratura da região pélvica como um todo, com aquecimento da pelve. Então, a gente introduz o laser intravaginal e faz esse tratamento que dura em torno de 15 minutos cada sessão, uma por mês, 3 sessões no ano, e a cada ano a gente vai renovando. Como ocorre uma produção de colágeno e existe uma hidratação no local, o tratamento ainda traz benefícios para a vida sexual da mulher. Hoje, a vida sexual feminina, ela começa bem mais cedo.
Então, as meninas começam a utilizar hormônio anticoncepcional mais cedo, para não engravidar. O uso de anticoncepcional oral ou injetável, ou o próprio Dilmirena, faz com que haja um aplanamento da mucosa vaginal. O estresse diário da mulher também faz com que haja uma queda hormonal, fazendo com que haja um aplanamento da mucosa vaginal. E a menopausa também faz esse aplanamento da mucosa vaginal, fazendo um ressecamento, diminui a lubrificação da vagina da mulher. Então, todos esses problemas causam o ressecamento na vagina da mulher. O laser, ele vai fazer com que haja uma modificação das células, aumentando o colágeno, a elastina e a lubrificação. É como assim, a água chega. A mulher que está com a vida sexual ativa e ela sabe o que significa você ficar úmida, principalmente na relação sexual. Em contrapartida, um procedimento muito utilizado para intensificar o prazer sexual de um casal pode também ajudar quem tem a doença. É o pompoarismo, que consiste na contração dos músculos pélvicos. Existem exercícios específicos dentro do pompoarismo que são diferentes da relação sexual. Então, você tem o pompoarismo, que você faz o exercício para ajudar na musculatura, para poder fazer com que você tenha uma relação sexual melhor. E também tem um exercício específico para que você faça fisioterapia muscular para ajudar na incontinência urinária. Então, o pompoarismo ele tem que ser orientado. E nem sempre as mulheres que ensinam o pompoarismo ensinam a fisioterapia que pode ser feita no pompoarismo. E as próprias fisioterapeutas, porque estão acabando tirando o trabalho delas, elas não ensinam desta forma. Então, as pessoas que ensinam a fazer o pompoarismo não são específicas da área de saúde para explicar à mulher que ela pode ter mais benefícios com o pompoarismo, entendeu? Então precisa ser acoplado a essa situação onde você faz o tratamento 2 vezes ao dia, 15 minutos, com as bolinhas de pompoar, você consegue fazer uma boa fisioterapia em casa, a depender do nível que você tem da sua incontinência e da sua flacidez muscular. E uma parceria entre a Anvisa e o INPI vai acelerar aí a patente de medicamentos. Procedimentos claros e bem definidos para a análise de patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos. O acordo firmado entre a Anvisa e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai agilizar a avaliação dos pedidos e a expectativa é de redução na fila de solicitações. Esse acordo, Anvisa e INPI, vai agilizar a análise de patentes químico-farmacêuticas, também evitará extensões de prazo da patente devido ao tempo de análise do INPI, reduzirá a judicialização do tema e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Com a nova regra, a Anvisa dará o parecer sobre a concessão da patente no que diz respeito aos impactos à saúde pública. Já o INPI vai analisar os critérios para a concessão de patentes, como a aplicação industrial e a atividade inventiva. Uma estimativa feita por economistas falam que só com 6 medicamentos, até 2016, o Ministério gastou 2 bilhões de reais a mais pelo fato de não terem havido genéricos assim que acabaria o pedido de patente. Então eu creio que isso vai dar mais estabilidade, mais certeza para o desenvolvedor brasileiro. Na cerimônia de assinatura do acordo, o presidente Michel Temer disse que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas que o governo vem adotando para promover a desburocratização na administração pública. As ações do governo, portanto, convergem para um só ponto, que é o bem-estar dos brasileiros. Bem-estar em vários sentidos, né? A começar, naturalmente, pelo bem-estar físico, pela saúde. A medida que hoje está sendo adotada fará, penso eu, a diferença na vida de quem vai à farmácia comprar um remédio para si ou para um familiar. Milhares de pessoas compareceram ao bairro de Paripe para o encerramento aí do São João da Bahia. Foi uma festa lindíssima no Pelourinho, nos bairros.
Muita gente curtindo seu São João, aqueles que não tiveram condições e oportunidade de viajar, não ficaram com vontade nenhuma, porque o São João na capital aí foi realmente nota 10. E o cantor Luan Santana, como eu estava dizendo, levou uma multidão para o último dia de festa. Confira. Rapaz, eu tô muito feliz. Sempre que a gente tem show aqui em Salvador, toda vez que a gente se encontra, isso fica marcado em mim de alguma forma. E eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma noite inesquecível que a gente vai passar juntos. É uma iniciativa muito legal. A tradição de vocês com o São João é muito forte, encanta, contagia a gente que vem de fora. Então, quando eu subir no palco, eu tenho certeza que essa vibe, essa energia incrível que só vocês têm, vai me emocionar muito. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador. De acordo com o Tempo Agora, a previsão para esta terça é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. A mínima é de 21 e a máxima de 29 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, agradecendo a sua companhia e, é claro, a sua audiência. Te espero na próxima edição. Uma excelente semana e até lá!